Esse mês a gente completou 6 meses aqui morando no Japão. E hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo o que a gente achou, coisas boas, e eu já posso adiantar, a gente está gostando bastante. Então fica nesse vídeo que tem muita informação legal para você que quer conhecer e para você também que está vindo aqui para o Japão para morar ou para passear. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui. A gente veio num parque aqui perto da nossa cidade, a cidade de Touro, para falar um pouquinho com vocês sobre esses primeiros 6 meses nossos aqui no Japão. A gente está gostando bastante, né, amor? Estamos. Conhecendo muitas coisas novas, tendo muitas coisas diferentes e situações interessantes, experiências, né? E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês essas coisas que estão acontecendo aqui com a gente. E um dos primeiros tópicos que a gente quer falar com vocês é a questão da segurança. Eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei aqui. Aí o Zé falou assim, Tami, vamos no mercado. Mas estava bem tarde, né? Acho que era o quê? Umas 9 da noite? Acho que umas 8, 9 horas mais ou menos. Tava tudo bem escuro, né? Aí a gente mora no interior aqui do Japão. Então não tem postes para iluminar o lugar. Daí eu passava, dava uma sensação assim que eu ficava olhando, será que vai vir alguma coisa, vai acontecer alguma coisa? A gente vai ser tipo assaltado assim, né? Será de algum bandidinho? E às vezes falam, não, relaxa, tranquilo, aqui tem segurança. Então minha cabeça meio que bugou, sabe? Ao mesmo tempo que eu sentia uma coisa surreal de liberdade, eu sentia medo. Agora não, agora tá tudo tranquilo. A gente teve que esperar um pouquinho, tava passando japonês aqui. Eles não gostam muito de gravar. Acho que ele nem percebeu. Aí eu tava olhando o celular aqui, não deixa de acompanhar a gente lá no Explorando Sem Fronteiras, que a gente posta alguns conteúdos do dia a dia ou dos passeios que a gente tá fazendo, que é bem diferente que vai pro YouTube. Tanto no Instagram como no TikTok também. E os nossos vídeos aí no YouTube, né? Que vocês estão assistindo agora. Aí eu tava contando, né, que eu senti essa... Gente, não tem palavras assim para descrever. Agora eu tô acostumada com a liberdade, né? Então a gente anda com equipamento na rua, daí depois eu comecei a pegar o trem, né? Uhum. E dentro do trem as pessoas tipo dormem com o celular caríssimo na mão, assim, ó. Tipo um iPhone 16, 17 agora que já saiu, né? Com computador, trabalham, sabe? É outra realidade mesmo de um país de primeiro mundo. Então tem coisas às vezes que eu vou contar pra minha família, né? Pra minha mãe, e falo, mãe, olha isso daqui. Minha mãe fala, Tami, você tá vivendo num lugar, né? Que é um país de primeiro mundo. Então a segurança, a liberdade da segurança aqui, a gente volta às vezes 11 horas dos passeios para casa e muito tranquilo. É surreal essa parte da segurança mesmo. É real que você vê as pessoas falando sobre segurança no Japão. E é algo assim que você quer para sempre na sua vida. E é triste ao mesmo tempo, né? Porque a gente vê que o nosso país, o Brasil, ele tem um potencial tão grande para ser um país de primeiro mundo, né? Infelizmente as pessoas não respeitam, né? A gente precisava de uma boa administração no nosso país, né? Eu acho que não só administração, mas acho que começa das pessoas, porque pela até educação também. Até existe algumas coisas aqui no Japão que vai muito da conscientização. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu pessoalmente comigo 2 vezes, não foi só uma não. Eu esqueci minha bolsa numa loja que muito famosa, chamada Don Quijote. Esqueci no carrinho de compras, né? Uma mochila. Uma mochila pequenininha. E tinha bastante coisas ali. Eu não lembro se a carteira estava junto, eu acho que não. A câmera estava dentro também. Acho que sim. E eu esqueci lá. Pois a pessoa que achou pegou, levou dentro da loja. E quando eu estava na metade do caminho voltando para casa, lembrei, voltei na loja, cheguei lá, pedi ajuda lá para um rapaz que estava vendendo lanches ali na frente. Ele foi comigo na pessoa da loja, conversou com a loja, eles mostraram para mim, achou a mochila, perguntou detalhes da mochila para saber se era eu mesmo, né? Se eu não estava querendo pegar para mim sem ser o dono. E me entregaram, tava lá, com tudo, do jeitinho que eu esqueci. É muito incrível. Eles são na escola, a gente mora perto assim de 2 creches, né? Uma são para os menorzinhos e outras são para os maiorzinhos ali na questão dos primários, sabe? A idade mais ou menos assim, pré seria. E os outros são menores que pré, né? Tipo maternidade, assim.
E dá pra ver que eles são educados desde criança, o senso de preocupação para com o outro, de respeito para com o outro, de trabalho em equipe. Embora os adolescentes aqui, eu estou tendo contato com um adolescente, uma brasileira que estuda, né, estudou em escola japonesa, tem também as suas coisas de adolescência aqui no Japão, que é bem engraçado também. Mas o senso de respeito ao próximo, de você fazer o que é correto, é algo assim que eles colocam em primeiro lugar na vida deles. Né? É muito, muito, muito forte, né? Então tem isso também, né? A nossa educação, concordo, né? Até sendo educadora, tem algumas coisas que poderiam ser reformuladas dentro da parte pedagógica, em questão do ensinamento, né? Que é um papo para outra coisa, daí eu vou fazer acho que até um canal futuramente só sobre essa questão sobre educação, do que eu tenho visto e aprendido aqui no Japão. Desde criança eles são realmente assim ensinados uma coisa preciosa para que contribua para com o que o governo já faz, que é uma boa administração. E é legal também assim o senso de segurança que eles têm, né? A gente, que estava falando no começo do vídeo aqui, a gente tem uma preocupação gigantesca quando está andando no Brasil de estar num lugar que não tem ninguém, passa alguém, você já fica com medo. Aqui o senso de segurança é tão grande, que esses dias até postei nos meus stories aí. Quem quiser me seguir, tá aparecendo aí, os stories também do Explorando Sem Fronteira, da Tamires. Eu, né? Eu cheguei no mercado, a pessoa deixou mochila, tinha outros que deixaram compra e as coisas assim à mostra. Literalmente era só a pessoa chegar, pôr a mão e levar embora. Ninguém mexeu, ninguém. E teve uma vez que eu esqueci meu celular na bicicleta, um iPhone, eu esqueci na bicicleta. Fui fazer compra, voltei, quando eu dei conta, putz, o celular estava aqui e estava do mesmo jeito. Ninguém mexe. Então assim, o respeito que eles têm é extremo, a honestidade, isso é muito legal. Infelizmente tem alguns lugares que está se perdendo, até tem um amigo nosso que a gente fez nessa nossa viagem aqui, vindo pro Japão, né, chama Nikaio, ele é estudante, está tendo intercâmbio, ele teve algumas dificuldades lá morando perto de Tóquio, ali em Maebashi, se eu não me engano. Que roubaram a bicicleta a bicicleta dele. E ele falou, cara, eu não tenho essa experiência aqui, infelizmente foi muito ruim. Então, infelizmente, alguns lugares já está perdendo isso, e é triste, né? E tá até uma questão polêmica, né? Vocês estão vendo aí nas redes sociais falando sobre o Japão não quer estrangeiros, mas não é bem assim. É porque existe uma outra realidade que alguns estrangeiros estão desrespeitando essa cultura de respeito. Então aqui do nosso lado, a gente vai filmar depois aqui, dá até para mostrar. Sim. A gente tem um lixo jogado ali, e sendo que o Japão, ele é um dos países, e se não for o maior país, não pesquisei sobre isso, que recicla no mundo. Sim. Então a gente separa, a gente vai fazer um vídeo só mostrando, quando mostrar a casa. Na verdade já saiu esse vídeo, tá? Já saiu. Então tá bom, já foi, se eu não me engano, o quarto vídeo do canal. Então esse vem depois. Não, ela não lembrou porque sou eu que edito, ele tá, gente? Eu que aqui, organizo, então... Essa parte é com ele. Aí, pra que isso se você... Sabe, o país, ele te permite estar aqui. Sim. E te permite viver isso que é tão precioso, que eles conquistaram, sabe? Depois de guerra. Eu também sou descendente de imigrantes, sabe? Então, imigrar para outro país, quem tem essa história na família, né? Vai entender ainda um pouco mais sobre o que a gente está falando. Respeita, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Até uma das coisas que a gente ficou impressionado aí com essa questão de segurança é que eles percebem as pessoas que respeitam e não estão nem aí, sabe? É muito triste porque às vezes mancha a realidade do que o outro pode fazer. Né? Igual a gente viu recentemente na Islândia, eu falei Dublin. Uma senhora, ela abordou uma pessoa negra, uma cabeleireira negra, falando para ela, não quero você aqui no país, achando que era africana, mas ela era brasileira. E na fala dela, ela fala, a gente não quer vocês aqui pelo fato que vocês estão tomando algumas atitudes erradas. Então, foi desrespeitoso a forma com que ela falou, sim, com essa brasileira, mas tem essa parte também que a gente vai mostrar para vocês aqui no canal, que é a realidade, que é o desrespeito que alguns estrangeiros infelizmente têm feito aqui, que já foram para as mídias sociais e que o Japão talvez feche um pouco
restrinja um pouco essa questão de turismo, né? Por um tempo de novo, para preservar mesmo o que eles têm aqui, que é muito precioso, né? Verdade. Bom, a gente vai continuar esse papo agora em outro lugar. Até mais. O próximo ponto. Vamos? Bora. Tchau. Opa, esqueci a mochila. Agora sim. Deixa eu ajeitar aqui. Um pouquinho mais pra frente, Aqui? você vai. Aqui? Aí deu certo. Bom, gente, o nosso próximo tópico seria praticidade. O japonês, ele também até fala muito isso, né? O japonês gosta de tudo prático, né? É interessante Porque eles trabalham isso. bastante, né? E essa praticidade traz para eles tempo de qualidade Sim. E saúde. Sim. Porque ele vive até os 100 E é interessante que tudo aqui você tem de forma prática. Então, uma das coisas que é bem interessante se comentar aqui é a questão dos combine, ou lojas de conveniência, né? Você encontra uma em cada esquina, literalmente. E tem várias, né? Tem Family Mart, Mini Stop, o 7-Eleven, que é o mais famoso, que está na Ásia inteira. Acho que está até nos Estados Unidos, se eu não me engano. Lawson. Você falou, né? Family Mart, Falei. Seven e esse outro. Mini Stop. Então isso é bem legal, porque lá você encontra de tudo, desde produto de limpeza, comida, né? Amor, de todos só uma os tipos. pausa. Tá ligado o meu microfone? Tá ligado. A gente tem que ver, senão a gente grava aqui continuando. E aí tem que gravar tudo de novo, não vai estar certo. Bom, voltando então, você encontra de tudo lá. Comida, óbvio, de todos os tipos, né? Então tem pão, tem lamen, tem macarrão, tem arroz. Só que tem um detalhe, né? É um pouquinho mais caro do que o mercado. As coisas não são mais baratas. Então, por prático. exemplo, então, por exemplo, uma bebida que no mercado você pagaria 80 ienes, lá vai ser 160. Uma bebida que você pagaria 90, lá vai estar 130, 140. Então, muita você coisa tem que se assim, organizar, né? Não vai viver só de Isso, combine que a gente fala. E sem dizer que também, além de ser mais caro, você também tem a questão de saúde, né? Esse tipo de alimento não é para você comer sempre, com né? certeza. Então lá você encontra os famosos onigiris, encontra roupa, lamen, encontra o lamen também. Ramen, né? Hã? É que o pessoal fala ramen. Lamen ou ramen? Os dois tá certo, não tem problema. Ramen não, o ramen tá errado, porque não tem acentinho. Mas então, você encontra todo tipo de comida, roupa. Então você tem algumas roupas, às vezes por, sei lá, acontece alguma coisa, você precisa trocar com urgência, lá tem para você quebrar um galho. Que mais? Produtos de limpeza, higiene pessoal, produtos para o calor. Então, por exemplo, bebidas. Chás, né? Então, por exemplo, esses produtos de sazonais que tem lá, tem um lencinho na época do calor para você passar no corpo e se refrescar. Então você encontra várias coisas. E vitamina de açaí também. Vitamina de açaí. O japonês está, assim, amando açaí do Brasil, então a gente está encontrando em alguns lugares aqui, isso é bem legal. Sim. Mas não é açaí do Brasil não, galera. A gente já tomou um açaí açaí amazônico, a Bianca, amiga, né? Trouxe pra gente, né? A gente comprou junto lá com ela. E não é igual não, isso daí... Não mesmo. Quando eles forem pro Brasil experimentar esse, acho que eles vão amar. Inclusive hoje a gente foi no Starbucks experimentar a nova bebida do mês que eles criaram devido à festa do Halloween e tal. Eles fizeram uma bebida de açaí com frutas e chocolate. E não bem é legal. Só a bebida, né? Tem um bolinho também que você comentou lá. Que tem um muffin, como se fosse um muffin assim. O Starbucks daqui, ele faz... A gente vai fazer um vídeo só de Starbucks, né? A gente gosta bastante. E ele tem, como é que fala? Cada mês ele muda, né, o cardápio, assim, com algumas coisas. Ele tem alguns produtos sazonais. E tem o plant-based, que é o pessoal vegano, eles estão começando a fazer, que aí eu mostro um pouquinho também pra vocês. Isso é legal porque além das pessoas veganas poderem comer, quem é alérgico a leite também pode estar consumindo, então isso é muito legal. E falando em praticidade, tem a questão da limpeza da casa, gente. O japonês ama usar, a gente vai mostrar um pouco mais quando falar da casa, paninho para limpar tudo. Tudo é prático para limpar. Tudo você tem assim, você precisa limpar a torneira, tudo é específico. Tem escovinha. Então ali nas lojas você vai ver só um setor assim, escovinha para aquilo, tudo para facilitar. Pra aquele cantinho. Isso é impressionante, assim, é surreal. E é maravilhoso. A gente limpa a casa, mais ou menos toda a casa detalhada em 1 hora.
e o resto a gente pode fazer o que a gente quiser. É bem isso. Facilita. Facilita demais. E aproveitando esse gancho, vamos para o nosso próximo tópico. E um outro tópico que a gente também queria falar com vocês é a questão do custo de vida aqui no Japão. Muitas coisas aqui não são baratas no custo de vida, principalmente aluguel, que é um pouco caro. Eu, pelo menos, acho muito caro, né? O nosso aluguel a gente chega a pagar em torno de 60 mil ienes, que convertendo para o real vai dar esse valor que está aparecendo aí para vocês, que deve dar em torno de uns 2.500 reais mais ou menos, mas o valor certo está aparecendo aqui na tela em algum dos cantinhos aqui. E também escreve aqui pra gente mais ou menos como que tá o valor do aluguel aí no Brasil. Sim. Na região que você mora, né? Sim. Que varia um pouco também. É, mas esse valor que eu tô passando para vocês não é Tóquio, não é Osaka, é de cidade interior. Então assim, eu acho muito caro para uma cidade interior. Mas algumas pessoas dizem que talvez você encontre lugares mais baratos, né? E o nosso um quarto, uma sala Isso. e uma cozinha, né? São 3 cômodos. Isso. E aqui o banheiro ele é separado, então o banheiro para tomar banho é um lugar e o banheiro para fazer as necessidades é em outro. Inclusive a gente vai mostrar num vídeo da casa aí para vocês ainda antes ou depois desse vídeo. Eu acho que vai ser depois desse vídeo. Mas a gente vai mostrar ainda um tour da casa para vocês. Muitas curiosidades da casa. Bem isso. Então o custo de vida aqui ele não é muito barato, mas uma coisa assim que me impressionou, acho que a Tamiris também deve ter visto isso, é a questão do preço das coisas de mercado. Muita coisa realmente é cara. Então, por exemplo, um pacote de laranja, com 6 laranjas, você não vai pagar menos do que, acho que uns 25, 30 reais. Fruta 5 laranjas, né? É muito pouco, é caro. Fruta é bem caro. Maçã, laranja e banana sempre tem. Mas outras frutas e melancia, meu Deus. Como melancia. É muito caro a melancia aqui, muito caro as frutas. Eu até falei que saudade da feira que a gente fazia lá no CEAGESP em Sorocaba. Gente, olha, é muito diferente. Essa parte, verduras e legumes, o Brasil é surreal de preço, assim, é bem barato. Mas mesmo assim, ainda fazendo os cálculos, algumas coisas são baratas. Por exemplo, o alface. O alface aqui a gente paga em torno de mais ou menos uns 6 a 7 reais. Então assim, eu achei um preço muito bom, porque das últimas vezes que eu comprei no Brasil, era mais ou menos esse preço também. E a qualidade do alface é a mesma, tão boa quanto do Brasil. Tomate também não é muito barato. Inclusive carne. A gente está perto porque aqui os japoneses, qualquer pedaço de terra eles estão fazendo a própria horta deles, sabe? E tem a horta que eles fazem para poder vender para os mercados. E a gente está num lugar aqui só de plantação. Vou mostrar rapidinho. Aí a gente olha aqui, tem um senhorzinho passando com a bicicleta, coisa mais linda. Agora não tem, tem um senhorzinho lá no fundo, ó. Tem um senhorzinho lá no fundo, mas aqui é mais para mostrar para vocês a plantação, ó. Ela fica, e interessante que fica bem do lado do parque que a gente está aqui. É bem legal. Depois eu mostro com mais detalhes para vocês. Bom, então, tem esses detalhes. Então, o custo de vida aqui, ele não é dos mais baratos. Deixa eu pôr um pouquinho mais para trás. Não é dos mais baratos. Mas, assim, pelos cálculos que eu fiz antes da gente vir e os cálculos que também fiz aqui desse período que a gente está morando aqui no Japão, praticamente o nosso gasto financeiro com alimentação é o mesmo do Brasil. Então, a gente gastava o mesmo valor que está gastando aqui. Então, de certa forma, não encareceu muito. Só que o detalhe é o seguinte, aqui a gente conseguiu comprar outras coisas, né? Algumas coisas que a gente não conseguiria ter lá na alimentação. É impressionante, que eu fiquei impressionada, né? No mercado, as pessoas com pouco dinheiro enchem a cestinha. Que aqui para eles deve ser assim, nossa, a gente poderia estar enchendo muito mais, porque antes já estava melhor do que está hoje, né? Sim. Que a gente está escutando bastante pessoas que já vieram para o Japão, que voltaram para cá agora. Então eu fiquei muito impressionada com isso, sabe? E fiquei pensativa também, né? Porque tanto eu quanto o Zé, a gente veio de famílias humildes que cresceram, foram lutando pelas coisas. E a gente tem muitos brasileiros que fazem isso aí. Então a gente fala, poxa vida, né? Que o Brasil melhore, né? Então a gente fica assim,
impressionado e ao mesmo tempo a gente tem família também no Brasil e a gente fica pensativo sobre isso, né? Aham, com certeza. E é difícil, né? Ainda mais a situação que o Brasil está passando agora, que a gente está sabendo de todos esses problemas, né? Ninguém está aqui para ficar julgando se você gosta do político A ou B. O que a gente está falando é a questão da vida, né? E independente de quem seja, a gente Deseja, quer né? ter uma vida boa. Não importa se A ou B está lá. O que importa é a vida da pessoa. Dar uma qualidade de vida digna, que é o que a gente vê aqui, sabe? Sim. Então isso é muito legal. Até a gente ficou impressionado, porque aqui as pessoas conseguem viver... Ai, que susto, mas é o moinho que tá girando. A gente tem em cima do moinho, depois eu mostro pra vocês. Mas a gente vê que as pessoas vivem até 100 anos aqui. Pois é, saiu uma pesquisa agora recente, que eu vi numa matéria, que diz que o Japão chegou a 110 mil pessoas acima dos 100 anos. Então você vê que se o custo de vida tá bom... Eu espero que não caia a câmera. Acho que não vai cair não. Se tá tendo essa longevidade, quer dizer que as pessoas estão tendo uma vida melhor, né? Então é uma coisa surreal de se pensar, né? A gente tá pensando aqui, vendo o moinho aqui, a gente vai mostrar, ele tá girando. É que o vento tá ficando forte aqui. Bom, mas o custo de vida seria isso, então. A gente de certa forma, achou que não é tão ruim, tá dentro do que é possível pagar. E eu acho que todos os países no mundo, a gente tem alguns amigos, eu tenho uma parente também que tá morando fora do país. Todo lugar você vai ter o seu lado bom e o seu lado contra. O principal é você tentar se equilibrar dentro da parte financeira para que você alcance seus objetivos. E trabalho é trabalho em qualquer lugar do mundo. Você vai ralar, nada vem fácil. Nada é fácil, né? Bom, vamos para o nosso próximo tópico, então. E um outro ponto que a gente gostaria de falar com vocês é a questão da facilidade de você conquistar as coisas aqui. O Japão ele proporciona como posso dizer assim, uma situação melhor, uma facilidade, né? Que é conquistada com muito trabalho. Que é conquistada com muito trabalho. Só que aqui, diferente do que muitas vezes a gente vivia no Brasil, você vê os resultados e você consegue se planejar de forma mais fácil. Então, de certa forma, a gente está do lado de uma estrada aqui. Tá passando. Mas esse é o barulho de um helicóptero. É um helicóptero? Sim. Tá bem Eita. Próximo. Vai passar por aqui. Deixa eu passar por aqui. Eita, cadê? Ah, tá ali, ó. Tá vindo. Mas eu consigo pegar aqui. E voltando então ao assunto de custo de vida aqui, né? A facilidade de você conquistar as coisas. É bem interessante que, por mais que não é uma vida fácil, realmente não é fácil, não adianta glamourizar, tem dificuldades, mas você vê os resultados. É interessante que o mesmo lugar que você vê uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, é claro que você vai gastar um bom dinheiro. Você também tem condições de ir. O mesmo iPhone 17 Pro que o cara rico compra, você também consegue comprar aqui. Não é aquele preço exorbitante de quase 13 mil reais que você paga no Brasil. E assim, os brasileiros trabalham muito, né? Então, quando a gente vem pra cá, a gente tem até uma facilidade em adaptação. Porque a gente já tem alguns trabalhos aí no Brasil que você trabalha muitas horas. A diferença é que você ganha aqui. Justamente, né? De uma forma mais justa o que você trabalha. Então, vamos supor, alguém no Brasil trabalhou 12 horas lá, só que ele vai ganhar muito menos do que se ganha trabalhando 12 horas aqui. Sim. Né? E se paga o imposto, aqui o imposto é o justo. Isso ajuda, né? Então... É igual a gente mesmo, né? No Brasil, isso que a gente vivia é uma classe média lá. E a gente sempre foi muito econômico, né? Sim. E eu falava assim, eu quero uma panela de pressão elétrica. E quanto tempo a gente, às vezes, a gente se organizava. Eu e ele, a gente tem essa estruturação de fazer tabela para a parte financeira. Então a gente falava assim, quanto tempo a gente vai conquistar isso daqui? Vamos se organizar para isso. E demorava muito tempo. Aqui a gente com 6 meses, a gente conseguiu a panela elétrica, outras coisas, já conseguimos conquistar outras coisas que demorariam muito mais tempo trabalhando no Brasil. Infelizmente isso é uma realidade, né? Agora, trabalho duro, o brasileiro trabalha em qualquer lugar. Trabalho pesado, trabalha em qualquer lugar. Inclusive no
quarto vídeo que saiu, que foi o nosso primeiro de passeio aqui no Japão, em Uashinomiya, Higashi Uashinomiya, a gente mostra algumas coisinhas que a gente comprou lá, que realmente assim, a gente teria muito mais dificuldade de conseguir. E até tem alguns vídeos, acho que o vídeo de compras da Daiso, você fica impressionado com o preço que a gente paga nas coisas ali. E a qualidade, E a né? qualidade. Então assim, essa facilidade de você conquistar as coisas acaba te trazendo uma segurança diferente. E a gente sentiu isso. Então muitas coisas a gente já conseguiu conquistar, outras a gente já está em processo de conquista e você vê as coisas acontecendo. E é aí que você tem que tomar cuidado com a sua cabeça. Sim. Porque você tem que ter o pé no chão ali, né? Aham. E você vai começar, aqui no caso, a ver que você pode. Eu posso isso daqui. Mas, de fato, se você quer planejar a sua vida para você ter um futuro melhor, você tem que ter o pé no chão e equilíbrio e não sair gastando só porque você pode. Então, a gente também vê essa realidade aqui. Algumas pessoas se perdem, compram e não se organizam financeiramente. Também tem essa parte que é ruim desse poder aquisitivo que você tem. Você tem que ter equilíbrio. Bom, vamos então pro próximo tópico. Gente, o barulho que vocês estão escutando é disso aqui, ó. A gente estava em cima de um moinho que fica aqui no parque que a gente veio visitar, ó. Nossa, E tá treme começando a aqui. bater bastante Treme vento, a ó. madeira. Treme madeira. E a gente vai agora lá pro parque continuar a nossa conversa. Tem uma teia de aranha aqui no banco, mas tá de boa. banco? Não vi se tem aranha no banco. Não tem não. Coloca lá pra mim. A gente tá vendo se não tem teia de aranha no banco, galera. Aranhas. Aranhas no Japão tem muito. A aranha é o que tem bastante aqui. Inclusive no nosso Instagram, você tem que acompanhar a gente por lá, né? No meu é Tamires Vaz, né? E o seu Zé Salazar. Vai estar aparecendo aqui em algum São cantinho. conteúdos diferentes em todas as redes sociais, então acompanha lá. A gente acabou Explorando Sem Fronteiras também. tendo uma Mas experiência com questão da aranha, né? Teia de aranha. foi mesmo, foi mesmo. O que é que eu falei que a gente ia conversar agora? A gente ia falar sobre... A gente já falou sobre segurança, a gente já falou sobre comodidade. Praticidade. Praticidade. Você falou o que lá no final mesmo? Sobre... A gente estava falando sobre... Sobre a questão dos japoneses saírem mais. Lembrei. Transporte. Vamos falar sobre transporte. Transporte Gostei. aqui. Eu tinha esquecido dali, foi tanta coisa acontecendo. Mas uma coisa. Assiste Ixi. fazer assim, gente, assim. É que assim, natureza, né? Então. Então vai ter bicho pra todo lado. Tem que olhar se não tem umas aranhas aqui. Cobra não tem não, tá tudo certo. Tranquilo. Bom, então falando sobre transporte, o Japão é um lugar muito, muito prático para você ir para qualquer ponto. Inclusive tem até um trem que eu estava pesquisando esses dias, que ele para na beira de uma montanha lá em Tóquio. Que aí a gente vai. Que é bem legal, que dá pra gente passear. Então assim, o Japão ele é todo cortado por linhas de trem. E isso facilita demais você chegar em qualquer ponto. Então, por exemplo, hoje a gente está na cidade de Toro, aqui do lado de Toro tem a cidade de Omiya. Omiya é um ponto de onde sai o famoso trem-bala japonês, que eles chamam aqui de Shinkansen. O trem normal, saindo daqui não, né, lá de Omiya, para Osaka, por exemplo, ele levaria em torno de umas 7 a 8 horas. O Shinkansen leva menos de 2 horas. Então facilita demais para você conhecer uma ponta a outra do Japão. O Mia também provavelmente dá para você pegar um trem para ir para Hiroshima. O trem normal vai levar em torno de umas 12 horas. O Shinkansen deve levar umas 2 horas e meia. Inclusive a gente está vendo para passear por lá no que vem. Sim. Tem novidades. Quando tiver um pouquinho mais de Por isso recursos. é legal vocês estarem acompanhando os nossos vídeos, porque a visualização nos traz monetização, money, dinheiro. E também hypar o vídeo, né? Sim, sim. A gente vai fazer a gente podia fazer Vamos ver de fazer um videozinho mostrando pra você como você pode nos ajudar dessa forma, né?
Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim você vai nos ajudar a mostrar mais conteúdos legais para você aqui do Japão. E também comenta, deixa o seu comentário aí, que isso daí também ajuda no engajamento do vídeo. Isso é bem legal. Então, a facilidade que você tem para poder conhecer os lugares no Japão é muito grande. Tanto é que em 6 meses a gente já visitou algumas cidades aqui, já fomos para Tóquio, província de Tóquio, Saitama, onde a gente mora, já visitamos alguns lugares, já fomos para Ibaraki também e já fomos para Yokohama, então já fomos para 4 províncias já aqui, nesse tempo que a gente está aqui. Já conhecemos alguns lugares que eu não vou revelar para vocês poderem assistir nos próximos vídeos aí que vão aparecer no canal. Muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Então a gente visitou muito lugar. O único problema é que não é tão barato, mas de certa forma não é um custo tão alto se você vê as possibilidades e as facilidades que você tem. É o que a gente falou, né? Com tudo em qualquer lugar do mundo, sim, é o equilíbrio. Sempre é muito importante ressaltar que você tem que ter ali, como as pessoas falam, um pezinho no chão. Tem uma coisa que a gente faz que é muito chato de fazer, nem todo mundo gosta, e o Oséias faz bastante essa parte também, que é contabilizar todos os gastos em planilhas. Então a gente tem planilha tudo e depois especifica também a questão dos nossos sonhos, objetivos. Mais pra frente, quem sabe, a gente montou um grupo, quem quiser saber mais sobre esse assunto a gente também vai falar, de alguns conteúdos exclusivos mais pra frente também para vocês. A gente tem ideia de ter algumas coisas aí pro grupo de membros, ainda estamos reestruturando nossa vida, que a gente está saindo... um passinho de cada vez. A gente está saindo de uma vida diferente que tinha no Brasil e agora aqui no Japão a gente está mudando algumas coisas, vamos ver o que vai dar para encaixar conforme o ritmo o ciclo da vida. E aproveitando para agradecer você que está desde o começo aqui no YouTube com a gente, deixando os vídeos rodarem aí para que a gente conseguisse aí a monetização. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente conseguiu chegar até aqui também muito pelo apoio de vocês. Com certeza. A gente já conseguiu um dinheirinho aqui no YouTube com a monetização, então vamos aproveitar esse momento também para agradecer. Obrigado pelo carinho de todo mundo que assiste, quem sempre está aqui comentando. E mais pra frente a gente também tem aí uma ideia de fazer um agradinho para quem está aí desde o começo aqui junto com a gente. Verdade. Muito obrigado. Então, voltando ao assunto, transporte. Então você tem a facilidade do trem. Também existem linhas de ônibus, tem muitos ônibus que você consegue fazer, tanto a parte coletiva, né? Então o ônibus coletivo, que é o transporte dentro da cidade, que a gente já utilizou também, né? Para ir para alguns lugares, inclusive alguns passeios que vocês vão ver nos vídeos aí. Que facilita bastante a locomoção. E tem também os ônibus de viagem, como acontece no Brasil, que a maior parte da viagem no Brasil é por ônibus, né? Você não encontra linhas de trem, infelizmente. Para mim, né? O Zé já viveu aqui. Facilita muito essa questão do trem, sabe? Você vê que o Brasil tem ferrovias, assim, vamos galera. Agora tá melhorando, né? Sorocaba vai tentar fazer aí mais uma... interligar as cidades do interior com São Paulo, isso é muito bom, que isso avance cada vez mais. Tem uma coisa que a gente não falou, lembrei aqui agora, quando a gente fala de poder adquirir os bens com mais facilidade aqui. Fala do que você contou, conta pra eles, que você contou pra mim sobre o carro. Quanto tempo você leva pra conquistar um carro aqui no Japão? Tá, é legal pensar nisso, né? Voltando àquele ponto lá do poder aquisitivo. Quem pode estar falando de transporte, o carro também, as vias pro carro, são... Aliás, são de qualidade, né? Sim. Não sei o pedágio, você viu? O pedágio, eu acredito que seja um valor parecido com o do Brasil. O custo de carro acaba sendo até um pouco mais barato que trem. Mas tem muito pedágio, ônibus. Assim? Igual o Brasil, acho que não, né? Não vou saber dizer, porque eu não andei muito de carro, mas eu acho que não. Quem mora aqui no Japão e está acompanhando a gente, escreve aqui pra nós, por favor. Deixa aqui nos comentários explicando pra gente, que essa parte a gente não entende muito. Bom, mas falando questão de aquisição de carro, é interessante que aqui você pode escolher entre comprar um iPhone e um carro. Literalmente isso. É surreal, o Brasil mostrou isso. A gente tem um folheto, é que não tá aqui. Quando a gente mostrar a casa, eu vou guardar e a gente mostra os preços dos carros para vocês. E dependendo do carro, você paga mais barato comprar um iPhone. A gente viu carros a preço de 150 mil, 120 mil ienes. Então, e são carros bonitos, carros conservados, não são carros caindo aos pedaços, que nem às vezes você vai comprar um carro no Brasil por 10 mil reais, o carro tá com a lataria toda enferrujada, o motor já tá quase indo de Vasco, que nem diz outro, né? Indo para lá. Então assim,
é uma outra E realidade. as cores dos carros. As cores, Ai, muito não é que nem o lindo. Brasil, que infelizmente hoje em dia, pode ser que começou a voltar essa moda de ter vários carros coloridos, Sim. mas a maior Geralmente parte, é mais caro, né? Até a maior cor. parte dos carros do Brasil é preto, branco e prata. Não tem muita diferença disso. Então é legal você ver uma coisa diferente, né? Cores, estilos diferentes. Então o custo para você adquirir esse bem é muito menor e é muito mais fácil. Tem um carro rosinha, gente, rosa. E o pessoal aqui enfeitam os carros dentro, assim. Sim. Muito kawaii que fala, né? Que é bonitinho, fofo. Não, é verdade. Não, é engraçado também que aqui, falando sobre isso, sobre carro, só como a gente tá falando de transporte, eles colocam até uns bonecos grandes, assim. E aí a pessoa quer a mão contrária. Então teve uma vez que eu falei assim, o Mário dirigindo. Era um boneco do Mário. Muito engraçado, né? É bem isso, então é um negócio muito legal, assim, que o carro meio que integra a parte da pessoa, né? Mostra a personalidade. Da pessoa, é muito legal isso. É muito legal. Então, a parte de transporte podemos classificar como cara, porém acessível. Não é difícil de você conseguir. Isso facilita a nossa vida aqui e a vida de todo mundo que vive aqui. Então é bem mais prático de você conseguir ir para os lugares, né? Agora, uma coisa aqui falando de como de se locomover, né? Seria a palavra assim. Sim. Para quem anda a pé, não é muito legal na chuva. Porque não tem calçada no Japão. Isso né? é verdade. Você anda em cima dos bueiros, que é seguro. Tinha medo no começo, falava, cair nesse negócio aqui. Mas ele falou, não, é seguro, também pisa, precisava com medo. E realmente é seguro, a gente toma cuidado, lógico. Mas, gente, você anda assim no pedacinho, o carro passa, assim. Aí tem aquelas ruinhas minúsculas, só passa o carrinho pequenininho, assim, aí você passa pelo cantinho. Aí quando o carro vem, você para, o carro passa e você continua. Então, questão de a bicicleta, eu acho que é um pouco ruim, dependendo da cidade. Se não for uma cidade grande que não tenha ciclovia, você vai ter que andar pedalando em cima dos bueiros. Então acho que bicicleta, que aqui tem muito, que você compra a bicicleta por preço acessível. Aliás, depende da bicicleta. Se for uma bicicleta mais simples, ela é barata, mas bicicleta é caro aqui no Japão. Tem várias faixas de preço, né? Você pode comprar uma bicicleta em torno de 12 até uma bicicleta de 200 mil. É porque é um item de luxo, algumas bicicletas. É que nem o carro, né? O carro, que nem eu falei pra vocês, tem carro aqui de 150, 120 mil, mas tem carro de 10 milhões de ienes também. Mas é muito... Então vai muito muito engraçado isso, né? Vai muito da faixa e do que você quer e do que você pode, porque né? a bicicleta é um dos grandes meios de transportes aqui, né? E é interessante que aqui a bicicleta, até falando sobre transportes, é um transporte acessível e prático. E é legal porque, falando também sobre transporte, sobre questão de regras de trânsito e tal, quando você está andando na rua, se não tem a via para você andar de bicicleta, muitas vezes você andando de bicicleta na frente dos carros, os carros vão diminuir. Eu vi isso, achei muito engraçado. Uma senhorinha andando de bicicleta no meio da rua, ninguém buzinou, ninguém ficou, vai logo, sai do caminho. Não. Todo mundo ficou esperando o trajeto dela e tá fazendo uma fila gigantesca, tipo, já tinha, sei lá, uns 7, 8 carros atrás. E ninguém reclamando. E ela lá, toda lá, feliz e contente, assim, andando com a bicicletinha dela, tranquila. Aí quando ela chegou na rua dela e foi embora, os carros continuaram. Ninguém ficou olhando feio, ninguém ficou mal encarado, todo mundo respeitou. Aí então isso é muito legal. Você traz outra coisa que eu lembrei pra contar pra galera, que eu não tô acostumada ainda. Gente, é que você pisou na faixa, o carro para. Sim. É normal, acho que é né, principal aqui. Aí você tem que ir. Aí eu fico meio assim, espero passar, sabe, o carro. Ainda tô muito nessa reação, apesar de ter 6 meses, né? Fica tipo, será que eu vou? Você fala, pode ir. É você primeiro lugar. Então isso também, dessa questão de vias, né? Sim. É muito engraçado ainda pra mim, que daí eu fico bem assim, vai ou não vai? E aí eles priorizam o pedestre. E é legal porque aqui no Japão você tem 2 tipos de vias para carro, né? Tem a via interna, que seria entre as casas, ali entre a cidade, e tem a via expressa, que já é no alto e é uma via literalmente para você poder andar em velocidade maior e você chegar nos lugares mais rápidos. Isso ajuda também a facilitar o fluxo, né? Porque o Japão é um país pequeno com muita gente. Então, de certa forma, essa também é uma maneira de um transporte mais prático e mais rápido. Bom, agora a gente vai para o nosso último tópico e depois a gente vai fazer as nossas conclusões finais. Fica aí, hein?
Tô escutando bem o corvo aqui no Japão tem muito corvo. Né, tem bastante mesmo. Tem um bem em cima aqui, só tem que ver se ele não vai aprontar. Né, fique quietinho. Talvez vocês escutem criança, né? Tá tendo uma interação aqui entre a família e as crianças, os alunos, né? E tá muito lindo de ver, pena que a gente não pode filmar. Aqui no Japão existe uma lei muito rígida de questão de você usar imagem de criança. Então a gente prefere evitar para não ter nenhum tipo de problema. Vocês vão escutar os corvos também. Tem muito corvo. O Japão é um país que tem muito a questão do corvo. E é interessante, assim, um adendo a todo esse vídeo. O Japão ele tem uma cultura muito forte em cima dos corvos. Tanto que se você for olhar o emblema da seleção japonesa de futebol, é um corvo. Um corvo com uma pata em cima, uma patinha em cima de uma bola vermelha. Pode olhar lá. Vou colocar o desenho do logo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, fechando esse adendo, voltando ao assunto, agora a gente vai falar com relação Mas antes de você falar, a imagem que a gente viu foi os pais brincando de pegar perto das crianças. Coisa mais linda, gente. Muito legal. Esse tempo de qualidade, né? E é o quê? Uma sexta-feira? Sexta-feira, dia normal de trabalho. Eles pegaram folga para essa atividade, se organizaram no trabalho. Sim. E vieram, incrível isso. E é bem isso, nesse assunto que a gente falou, a questão que ela também até comentou no começo do vídeo, com relação àquele Japão que o pessoal tinha aquele estigma de trabalho, nada de família. Gente, vamos com calma. Aquilo que a mídia mostra nem sempre é a realidade. Existem casos e casos. Aqui a gente viu e a gente está vendo nesses 6 meses direto situações, muitas coisas que estão mostrando totalmente diferente daquilo que se mostra na TV. O japonês não tem interação. Sim, os japoneses serem fechados. Deles, os japoneses serem sérios, serem pessoas tristes. Não, eles são alegres, eles têm os momentos deles. É óbvio que não são todos. Também. Tem o sextou. A gente passou até num dos bairros lá de Tóquio, com os bares lá lotados, o pessoal rindo, contando piada, falando alto. Não tinha visto isso na internet não, amor. Entendeu? Eles têm um momento de respeito, mas eles também têm um momento de interação, de riso e tal. E a família também. O japonês prioriza a família. Ele prioriza muito. E isso é uma coisa que, infelizmente, a grande mídia só mostra a parte ruim de algumas situações. Verdade. Que hoje está cada vez mais escassa. Tem ainda? Tem, mas é bem menor do que antigamente. Bom, mas vamos voltar ao assunto, o último assunto que eu queria abordar aqui com vocês, que é a questão do respeito. No Japão, eles têm uma cultura muito forte com relação ao respeito do diferente. Eu sei que existem algumas coisas que os japoneses são até, de certa forma, meio xenofóbicos, vamos dizer assim, com algumas situações. Mas, em grande parte, eles respeitam, como, por exemplo, a questão da religião das pessoas, a questão da sua fé, né? A questão de família, cultura, eles respeitam muito a cultura. E eles também querem isso. Então, você vê aqui o respeito da cultura deles. Templos super conservados, parques super cuidados, você não vê o lixo jogado na rua. A gente está olhando para uma grama aqui que está perfeita. Tá e os próprios japoneses que cuidam da região. Né? Não é funcionário. É claro que tem alguns funcionários ali que fazem, mas a grosso modo os próprios moradores cuidam. Então tem parques que você vê flores espalhadas, assim, principalmente na cidade que a gente mora, que é pequenininha. Eu já vi, né, as senhorinhas plantando, é uma coisa assim incrível, sabe? É surreal. A delicadeza, o significado daquilo. Acho que eu vou espirrar. Uma coisa que é real aqui, pra quem tem algumas... Eu tenho poucas alergias, mas o pólen... O pólen, exatamente, na época do calor... Mas eu tenho bem pouco, porque tem gente que enche o olho, tem que tomar remédio. Não, mas só espirro. Desculpa, realidade aqui. Na época do verão, até se você estiver pensando em vir na época do verão, lembra que entre os meses de julho, final de julho e final de setembro vai ter essa época do pólen, que eles chamam de cafuncho aqui. Então é o que dá alergia às pessoas e tem toda a situação que a Tami explicou. Mas voltando então à situação de respeito. A gente mora numa cidade bem pequena chamada Kurihashi. Lá dá para sentir muito isso. Então você vê plantas, flores espalhadas pelo bairro, pela cidade, na frente das casas. E quem cuida são os moradores. Então a limpeza, o cuidado, muitas vezes você não precisa de um funcionário da prefeitura. As próprias pessoas cuidam dos seus espaços. Por quê? Porque o espaço é de uso comunitário, todo mundo usa. É que a gente trabalha domingo, né? Mas o domingo eles tiram para limpar o bairro.
Tem até um calendário que eu vi algumas vezes em alguns vídeos contando que eles se organizam em calendários para dividir os grupos para poder cuidar do bairro, os moradores, né, de cada bairro. Então assim, o cuidado e o respeito que eles têm é muito grande. E isso até demonstra a diferença gigantesca com a maioria de outros lugares do mundo, né? Porque uma das coisas que eu mais fico triste é ver brasileiros que querem chegar no Japão e querem que o Japão seja adaptável ao que ele é. Gente, você não está no Brasil, você está em outra cultura. Respeite. Se aqui não é para falar alto, não vai falar alto. Se você tem limite de horário para fazer as coisas, tem que respeitar. Se você tem X, Y, Z coisas para fazer, siga. Aqui não é a sua casa. Aprenda a respeitar os caminhos e as situações origem, né? do Vira lugar sua que casa, o lugar que você está morando. origem, Exatamente. Porque assim, infelizmente a gente no Brasil tem a cultura de aceitar tudo do jeito que está. Então, os Aqui turistas chegam lá, a gente faz das tripas coração, deixa o cara fazer o que ele bem quiser. Aqui não tem isso não. E outra coisa também, aqui eles cobram os governantes. E vocês viram a notícia aí da questão do arroz, né? Sim. O ministro, primeiro-ministro, falou que ele ganha arroz e que, né, falou umas besteiras lá. Que ele não precisava se preocupar com isso. Aí eles foram falar, tá, então agora a gente não quer mais você, porque isso é um desrespeito. Então, o respeito para com o outro aqui no Japão é uma coisa que vem em primeiríssimo lugar. E detalhe, também não terminou. Ele só não falou que não queria, ele literalmente entregou o cargo. E pediu desculpa em rede nacional. Pediu desculpa em rede nacional e ele entregou o cargo. Ele simplesmente assim, é como se fosse o presidente do Brasil falar uma besteira, como vários já falaram, não estou falando de partido, mas vários já falaram, e a população for lá em cima dele e começar a apertar ele e falar: desrespeitou. Me desculpe, eu não sou digno de continuar no cargo de presidente do seu país. E entregar o cargo. Literalmente isso, que gente. Se tornou, né? Então, conquistou agora. Tá sendo uma marca muito grande, uma mulher coisa assumir muito disruptiva na história do Japão, né? Então, essa situação que aconteceu é uma situação muito que tem a ver com respeito. Então, se você fez algo de errado, você tem que arcar com os seus erros, e a ação sua vai causar uma reação. O respeito para com o outro, para com a natureza, vem em primeiro lugar para os japoneses. E, bom, vamos aproveitar que já está aqui, tá bem legal essa imagem também. Considerações finais, a gente vai falar rapidinho o bom e o ruim que cada um achou aqui. Quer começar, amor? O ruim aqui, que é um ponto que eu achei ruim, que você gela o coração às vezes, é que no Brasil a gente não tem a preocupação com desastres naturais. Então o único ponto para mim hoje de repensar viver para sempre no Japão é essa questão do desastre natural, né? Até eu estava em casa assim dormindo, né? E acordei e estava balançando assim o colchão. Falei, o que está acontecendo? Será que o Zé está mexendo? Tá, sei lá, sonâmbulo, mexendo assim, e era um terremoto. Então foi a minha primeira impressão, assim, e aqui, lógico, a estrutura é feita para nada cair em você. É surreal isso. Lógico, os ventos fortes, tem alguns pontos que acabam, o vento, a água, acaba destruindo o que eles construíram para se manter firme, né? Então acho que para mim o ponto negativo é esse. Porque a questão de trabalho, a gente veio muito preparado assim para o Japão, sabe? Então a gente não tem feito as loucuras que algumas pessoas quando vêm para cá fazem, de trabalhar horas e horas e horas e horas e horas. Então outro ponto negativo é que se você não se organiza, você vai ter que trabalhar muito e a sua vida vai ficar trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Alimentação também, né? E se você não se organizou, a folga, você não vai ter dinheiro para poder passear na folga. Então vira um ciclo aonde você só vai trabalhar e isso vai fazer mal para sua saúde. Então um conselho para você que quer vir para o Japão, como nós viemos, é se organize e se estruture muito bem antes de vir. Japão nessa parte de trabalho não é brincadeira. Existem trabalhos, dependendo da empreiteira que você pega para vir para o Japão, é uma furada muito grande, aonde você pode cair em coisas que são, como a gente falou, tem coisa boa, mas tem coisa ruim aqui também. E esse é um ponto negativo também. Então eu acho que
se blindar. Eu acho que isso seria a palavra, se preparar. Se você Sim. é descendente, independente, se prepare, né? A empreiteira que você pegar, empreiteira não, como é que fala? A empreiteira É mesmo. a empreiteira que vai trazer você, pesquise muito. Não, é a agência, A agência desculpa. que vai trazer você também, pesquise muito. A vaga de emprego, né? Porque às vezes você pode cair num negócio assim, é uma promessa. Então o Zé já morou aqui, já viveu aqui, já sabia, já tem experiências boas e ruins. Então eu, por exemplo, foi a minha primeira vez no Japão, eu vim totalmente segura. E ainda mesmo ele tendo essa experiência, ele tomou o dobro do cuidado. Então isso é um ponto ruim. Eu acho que assim, alguns brasileiros falam da questão alimentar, que sente saudade da comida e das frutas no Brasil. Isso é um ponto. A gente realmente sente. Eu não sinto muito eu sinto, mas não sinto igual a grande massa, assim, com aquela, ai meu Deus, eu preciso disso para viver, eu preciso Eu já sou meio do mundo, assim, sabe? Eu vou me adaptando. A única coisa que eu priorizo é ter o meu cantinho para me equilibrar, assim, sabe? Minhas coisinhas simples, mas que me fazem bem no dia a dia, sabe? Então acho que um ponto é a saudade também. É um ponto que você vai sentir muita saudade. E que agora, outra coisa negativa, você vai ficar dividido. Você quer estar no Brasil, mas quer estar no Japão ao mesmo tempo. Agora eu entendo o que o Zé falava. Acho que é isso. E a parte boa? A parte boa é, pra gente que se organizou muito bem, a gente tá tendo mais qualidade de vida. A gente tá vivendo mais. Tá sendo mais feliz aqui. Principalmente pela parte que a gente está trabalhando e conseguindo ter um retorno financeiro muito melhor do que a gente já tinha no Brasil, isso porque a gente lutou muito no Brasil para ter uma condição salarial melhor. Então a gente fica até pensativo sobre isso, né? Os dois são formados, pós-graduação, pensando no mestrado, no doutorado. A gente tem amigos que têm doutorado em mestrado e trabalham fora do país, que uma hora a gente tenta entrevistar algum deles para falar sobre isso aqui no canal mesmo para vocês. A experiência deles é legal, né? A gente ouvir. Então a gente tem alguns amigos que moram fora e esse é um ponto positivo no sentido que você, se você batalhar, trabalhar, nada é fácil, né? Você vai conquistar aquilo que você quer, o seu objetivo com mais rapidez, mais facilidade. E a questão outro ponto positivo é viver em outro país. Conhecer nova cultura, né? E a gente tá, pelo menos pela minha parte assim, você vai falar, muito feliz, né? Assim, né? Com saudade da família, dos amigos, porque um ponto negativo aqui também você não faz amizade muito fácil, você não pode confiar em todo mundo. Infelizmente, principalmente dos brasileiros. Pra mim é muito pesado falar dessa forma, sabe? Porque eu amo muito o Brasil, a cultura brasileira, os Zés também. A gente é brasileiro. Só que infelizmente os Por mais brasileiros... que a gente é descendente de imigrantes que foram pro Brasil, né? Sim. Minha bisavó da Itália e os Zés, né? Bisavós que foram do Japão pro Brasil. Mas infelizmente o brasileiro aqui, ele não se ajuda muito não. Não são todos, gente. É isso que eu ia falar, a porcentagem, infelizmente, do que quer passar por cima de você tá maior do que aquele que é legal, que é verdadeiro, né? Você tem que peneirar muito pra achar. E assim, a gente tem alguns amigos que a gente fez aqui. Tipo o Rafa, por exemplo, que deve estar assistindo esse vídeo também. Um abraço aí, Rafa. É sensacional. A gente ama você. A gente precisa marcar outro encontro, né? Só o de Funabashi não deu pra conhecer. Você encontra pessoas muito boas também. Mas é raro. Sim, são poucos. A gente já tinha poucas amizades, a gente tem poucas amizades, mas grandes amizades, assim, que é pro resto da vida, sabe? Sim. Mas aqui pra quem não tem uma estrutura emocional... É difícil. Então se prepare emocionalmente também pra ver. Tá certo. E pra você? Bom, pra mim, o ponto principal, assim, que eu acho que é ruim é a burocracia. Gente, é muita burocracia. O japonês gosta de papel.
Meu Deus, Verdade. é papel pra vir morar, papel pra tirar documento, papel pra fazer A gente tá transferência lá de com um documentação. bolo assim, ó, pra organizar. E é incrível. Em pastas. É, o plano de saúde, por exemplo, vem um calhamaço já com todos os boletos do plano de saúde, você tem que ir lá pagar um por um. É Nada tecnológico. É muito papel, gente. Isso daí, a Estressa. burocracia é chata aqui, é chata, sem dizer que é demorado. Então assim, a burocracia é uma das coisas que mais me irrita aqui no Japão. Bom, outra coisa que também eu não gosto do Japão aqui é com relação a horário de silêncio. É meio contraditório, porque eu gosto de silêncio, mas assim, o que acontece? Tem pessoas que são muito chatas, você derrubou uma agulhinha, o cara já surta lá, e surta de um jeito que, nossa! Então assim, essa 9 horas parte... da noite. 9 horas da noite, gente, 9 horas da noite. Então assim, eu gosto do silêncio, claro que eu gosto, mas eu também não vou exagerar, tipo, colocar música alta e tal, mas uma agulhinha que caiu, o cara já começa a dar piti. Então essas coisas me enchem o saco, é muito chato. E outra coisa, que é uma coisa assim que me deixa bem chateado, principalmente nessa época agora que o Japão tá muito cheio de gente, é lugar lotado. Nossa, lugar lotado que a maioria das vezes quando você vai passear, Nem japonês se aguenta. sábado, às vezes sábado à noite é o único horário que a gente consegue sair para passear, sábado à noite. E talvez mais para frente, quando a gente começar a tirar as folgas remuneradas, o domingo. Sábado e domingo são os piores dias para passear no Japão. Tudo Quando tá você cheio. vir pra cá, repensa muito de passeio Sim. sábado e domingo, que é o dia que o japonês passeia. Sim. Então é insuportável. Tóquio é um inferno para você andar nesses dias. Vá sexta-feira. Yoyogi Park é impossível você andar. As ruas de Ginza fica lotado de turista. Tipo assim, show, sabe aquele show? Pensa num show bem lotado no Brasil. Igual tá tendo agora aí, nessa época, festivais. É mais ou menos isso. É bem cheio. Então assim, são as coisas que mais me irritam. E isso nossa, é horrível, horrível, horrível. Para mim, basicamente é isso. Tremor, já me acostumei, não tenho problema. É doido, Terremoto, né, gente? tsunami, qualquer coisa que vinha eu tô pronto, não tem problema nenhum. Agora, o que eu gosto daqui do Japão? Principalmente a comodidade, a praticidade e a facilidade de você adquirir as coisas. É óbvio que não é pouco dinheiro, mas se você lutar aqui você consegue em pouco tempo. É diferente de, por exemplo, essa câmera que eu estou gravando aqui para vocês, que vocês estão aí do outro lado da lente. Gente, eu demorei mais de 2 anos para conseguir comprar essa câmera. 2 anos. Economizando, correndo atrás das coisas. Aqui no Japão, pra em um mês... oferecer uma qualidade melhor pro canal, né? Aqui no Japão, em um mês eu compro essa câmera. 1 mês de trabalho, 1 mês de trabalho. E aí a gente fica olhando essa situação, essa disparidade de conquistas, né? De facilidades. No Brasil você tem que lutar, por exemplo, a pessoa quer comprar um aparelho celular bom, um iPhone, vamos dizer, 18 ou 17 Pro que saiu agora. O 17 Pro vai sair, sei lá, 13, 14 mil reais no Brasil. Aqui você vai pagar 6 mil reais inicial, 5 mil reais. É que no Brasil a gente tem aquela discrepância, né, de poder aquisitivo, assim. Então a gente vai conseguir comprar, mas não é a grande maioria. Então, e esse tipo de aparelho, muitas vezes a pessoa vai parcelar em 2 anos. Aqui em 1 mês de trabalho você compra. É claro que devido às proporções, né? Eu tô falando 1 mês de trabalho, sem pensar em comida e tal, mas se você for equilibrado e conseguir fazer isso, em 2 meses você compra tendo todo o seu custo de vida pago e tendo o aparelho. Só que você tem que ser econômico. Tem que ser econômico. Então você consegue, aqui você consegue, você se planeja e consegue. Lá você se planeja e muitas vezes não consegue. Então essa parte de conseguir as coisas é uma situação que eu gosto bastante. Outra coisa, segurança. Segurança, assim, é o top 10 da minha vida, assim, é o que eu mais gosto, é o top dos tops aqui do Japão. Muitas vezes eu pego a bicicleta, vou lá pro mercado fazer a compra à noite, no escuro, breu, que eu só vejo a luz da minha bicicleta e não acontece nada. Aí às vezes eu gosto de parar num ponto lá da cidade, que eu até mostrei já nos stories para vocês, muitas vezes o trem passando assim, vou ver se eu mostro o ponto exato lá para vocês, e fico lá olhando o trem. Compro um pãozinho, um suquinho lá, fico lá comendo e tá tudo escuro em volta, não tem ninguém. E durante a semana. E eu fico lá. Então assim, eu fico pensando, quando na minha vida eu ia conseguir fazer isso em Sorocaba, no tempo que a gente morou? Não que não fosse uma cidade boa, é muito boa, mas quando que a gente ia fazer isso? Sem ter medo.
Porque Fica olhando para os lados. até mesmo lá próximo da casa onde a gente morava, do apartamento que a gente morava, eu fiquei sabendo de várias pessoas que foram assaltadas ali. Na rua, literalmente na rua de casa ali. Então você tem aquela apreensão o tempo inteiro no Brasil. Aqui não, você faz as coisas, que nesses dias a gente estava andando em Akihabara e eu mexendo no celular no meio da muvuca, também cuidado que pode acontecer alguma coisa. Eu falei, Tamires, a gente tá não, fique tranquilo, amor, não vai acontecer nada. Acho que vai demorar um tempinho ainda. Não, mas isso aí é normal, amor. Até eu também demorei da primeira vez. Mas é engraçado, né? Você se sente tão seguro andar com a mochila para trás, gente. Andar com a mochila para trás. Mas tem também muito alguns, diferente. igual o Zé falou, né? Tem Sim. algumas cidades que, como tá lotando de estrangeiros, tem que tomar cuidado como se fosse Brasil. Sim, mas isso daí é muito em pontos turísticos. Fora do ponto turístico é bem tranquilo, muito tranquilo. Então assim, essa segurança também me traz essa parte boa, né? Outra coisa que eu gosto muito são os produtos sazonais do Japão. Cada temporada tem uma coisa diferente, que nem hoje a gente foi lá, vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, vou experimentar lá no Starbucks, vou experimentar uma bebida à base de açaí, chocolate e frutas vermelhas. Gente, é muito legal isso, cada temporada tem um produto diferente. Um ponto negativo que eu não falei, o veganismo aqui é fraco. Mas ainda está muito melhor do que há 20 anos atrás, viu, amor? Porque então, era bem mais difícil. Aí tem algumas coisas, agora Sim. começou a melhorar, o plant-based, né? Então a gente encontra algumas coisas à base de plantas, não colocam um vegano, né? Que é plant-based, que seria o vegano, né? Então, Sim. mas tá tendo algumas coisas. Já. Mas não é que nem a Tamires falou, não é uma coisa tão comum. Então, por exemplo, você não encontra em combines, no Seven, no Family Mart, produtos veganos. É muito, 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 muito raro. Muito Saudade raro. do pingo de melado aí de Sorocaba. Do Vou marcar eles aqui. Terra Veg Café também, que infelizmente acabou fechando, né? Um pouco, por um tempo. Por um tempo aí, mas essas coisas assim fazem falta, né? Então... Pra mim que sou alérgica, né? E japonês coloca leite em tudo aí, mas um ponto negativo. Isso pra é bem... quem é alérgico, né? Até em creme corporal. E aqui é o produto mesmo ali, com a qualidade lá em cima. É bem isso. E isso daí também, de certa forma, é mais um ponto positivo. Então, por exemplo, quando você vai comer um salgadinho, que tal tá escrito assim, salgadinho de batata com cenoura, com não sei o que, não é a base, não é sabor artificialmente, não, é purê de batata, purê de cenoura, purê de pimentão. O negócio é feito com o legumes, com a fruta. Então aqui tudo é feito com qualidade. É claro que tem a questão do sorvete, que muitas pessoas falam que ele não é puro. Realmente, tem coisas que não é. A margarina, ela é muito misturada, mas são produtos específicos e lá está escrito na embalagem o que tem. Já no Brasil, muita coisa ficava ali escondidinha, você não tinha que ficar procurando. Lá não, tá nos ingredientes explicando tudo que tem. Cuidado. E o sabor é mais forte. Então, tipo, essas coisas eu acho muito legal. Então, a quantidade e diversidade de coisas para você experimentar e para você comer. E é muito legal porque tem muita coisa que é exclusiva do mercado, é exclusiva de uma loja de conveniência. Então, você precisa ir lá naquele lugar para você comer. E isso traz uma diferenciação bem interessante. Então, é um outro ponto que eu acho muito legal aqui do Japão. E uma outra coisa assim que eu gosto bastante, mas muito mesmo, é a questão da educação e do respeito. Gente, a gente está aqui há 6 meses, acho que só foi uma vez que um japonês foi extremamente mal educado com a gente. A maioria... Um jovem ainda, né? Um jovem. A maioria... Já teve gente que a gente cumprimentou mas e não falou nada. Ele tava num dia de saco cheio, porque já tinha atendido tanto estrangeiro que acho que ele estava estressado. Provavelmente, mas isso também não vem ao caso. No caso, ele não poderia agir daquela forma. Então assim, a gente já teve várias situações de dar bom dia para algumas pessoas e a pessoa não responder, ignorar. Não, isso tudo bem, isso acontece em qualquer lugar. Porque alguns senhores agora aderiram a isso, tipo estrangeiro, eu não quero contato nenhum. Só que diferente disso, muitos entram em contato. E isso é muito legal. Mas esse em específico foi a única vez que a gente teve a situação da pessoa ser extremamente mal educada. Todas as outras foram extremamente solícitas. Por exemplo, tem um Starbucks aqui em Touro, que é o que a gente mais gosta de visitar, porque o ambiente é muito gostoso, o atendimento. Olha, o atendimento é fora do comum. A primeira vez que a gente foi, eu fiquei até assim admirado. A gente chegou no balcão, eu falei para eles lá sobre a questão da alergia que a Tamires tem a leite, né, e derivados e tal. A moça que estava atendendo foi chamar o gerente pegou uma tabela, mostrou para mim
todos os produtos que não tinham leite e que ela poderia consumir sem medo nenhum. E aí depois que eu falei, eu quero isso aqui, ele falou, pode deixar aqui, eu mesmo vou fazer a bebida aqui para vocês e pode ficar sentado lá que eu vou levar para vocês na mesa. Gente, levou pra gente na mesa, vocês têm noção disso? Então, tipo, esse meu pessoal vai falar assim, e... mas você tava, porque vocês são clientes, tá, mas a gente tem vários lugares que não estão nem aí. Sim, eu já fui em vários lugares. Até Starbucks aqui mesmo. Até Starbucks aqui mesmo no Japão, que nem esse daí que eu falei, foi super mal educado. Então, assim, existem casos e casos, mas a maioria das pessoas aqui são extremamente receptivas. E isso é o que causa, de certa forma, o encantamento do mundo pelos japoneses, porque essa receptividade que eles têm é fora do comum, gente, fora do comum, é muito legal. De tentar quebrar a barreira de você não falar Sim. a mesma língua para tentar te ajudar, né? E isso me encanta bastante, então é uma das experiências muito boas que eu tive aqui. Bom, essas foram as experiências que eu tive e essas também foram as experiências da Essas Tamires. são as nossas, como é que fala? Eu tenho uma palavra, nossas impressões. Nossas primeiras impressões dos nossos primeiros 6 meses de Japão. Cada vivência de cada pessoa a gente respeita, né? Sim. São vivências diferentes, lugares diferentes. Então, se a sua vivência foi diferente da nossa, nos conte aqui. A gente vai estar respeitando, como a gente falou, uma das coisas que a gente prioriza é o respeito para com o outro. Pode ter certeza que a gente vai, até quando comentam alguma coisa aqui, a gente não tem uma verdade absoluta. E né? se você também não concorda, pode comentar aqui falando isso com respeito e com educação. A gente não vai brigar. Pode escrever o que você quiser, na verdade, não você tem problema. vai colocar a sua visão sobre o que você tem e a gente respeita. Assim como, às vezes a gente dá uma informação aqui, o pessoal já colocou, mas vocês deram a informação errada. Tá tudo bem. Sim. Só fala pra gente o que é correto e a gente fala aqui numa boa. A gente não tem essa coisa de ficar pegando raivinha, sabe? Então é isso. A gente está aqui nesse espaço, né, nesse canal, para compartilhar um pouquinho das nossas experiências, mas também a gente quer escutar o que você acha. As nossas vivências e a nossa opinião. Exatamente. Também, né? Que sempre vai estar sendo moldada. Agora, uma coisa que a gente prioriza como respeito central é a nossa fé, né? Que a gente quer mostrar um pouquinho para vocês aqui também. Porque é a fé e a esperança e as orações, eu acho que independente de religião, tenha isso na sua vida, porque vai te fortalecer para conquistar os seus sonhos e foi o que nos fortaleceu para estar aqui. Eu acho que o mais importante não é a questão de se você acredita em Deus, ou se você acredita em Buda, ou se você acredita no Shintoísmo. Acredite em alguma coisa. A gente acredita em Deus. E a gente guarda o sábado. Agora, se você tem outra fé, aprenda mais sobre o que você realmente diz acreditar, porque isso vai fortalecer muito quem você é, o propósito de vida. Porque por mais que a verdade para você é essa, vamos dizer assim, ela não é absoluta, cada um sabe o que realmente é bom para si. E a gente vai mostrando para vocês um pouquinho dessa questão do sábado, que vocês têm curiosidade, né? Sábado é algo muito positivo na nossa vida, né? E muito leve para nós. E que tem nos abençoado, né? Então a gente vai mostrando pra vocês, a gente não gosta de ficar falando assim. A gente não é muito de ficar falando. É o primeiro vídeo, a gente gosta de mostrar as coisas, né? Gosta que você sinta. Até no Instagram muitas pessoas chegam pra gente e falam, nossa, é muito legal acompanhar vocês. Nossa, a gente sente estar aí com vocês, é isso que a gente quer, que você, acima de tudo, desenvolva a sua fé, tenha saúde, cuide de si, seja feliz. E o que a gente puder mais pra frente proporcionar da nossa vida, também ajudar as pessoas no sentido de elas terem uma visão, conquistarem as coisas, através da nossa história, que a gente foi crescendo aos pouquinhos e tem muitas experiências da vida para compartilhar. Então, é sobre isso, é uma troca, né? É bem isso. Essa é a palavra, é uma troca de informações e de vivências. Então, conte a sua vivência aqui pra gente também. Se você mora aqui no Japão, morou em outro país, e a gente gosta de ler os comentários. A gente está lendo os comentários por enquanto, né? Se Deus quiser isso aqui respondendo cresce, tudo. Aí ainda dá para responder. A gente vai arrumar uma pessoa bem especial para olhar isso pra gente, passar por a gente. Verdade. Tal. Inclusive a gente quer até agradecer aqui em público o Carlos Figueiredo, que é um amigo já de pelo menos o que a gente chama de Carlinhos, há pelo menos uns
3 anos que eu Nicole. conheço a Nicole também, que agora eles estão até estão em processo de ser pais. Ele ajudou bastante a gente na questão de um dos vídeos, dos primeiros vídeos aí, que a gente estava tendo dificuldade, incentivou muito. também e ajudou mão na massa lá, a parte mais dura que é pegar, selecionar os vídeos lá, escolher as trilhas, editar boa parte do vídeo. Obrigada. Eu finalizei o vídeo, mas ele me ajudou com a parte crua, a parte braçal lá. Valeu aí, Carlinhos, pela ajuda. Esse vídeo inclusive já saiu no canal. Aliás, acompanhe ele nas redes sociais dele. Vou deixar aqui para vocês, tá? Ele é muito top, gente, produção de conteúdo também. Inclusive ele está num projeto muito legal lá em Sorocaba que chama Cinelab. É um projeto de locação de equipamento e locação de espaço que ele está trabalhando lá. Dá uma acompanhada aqui nas redes sociais dele que está aparecendo na tela, que você vai saber um pouquinho mais. Também a gente tem o Bera, que a gente vai postar aqui. Sim. Também, e tem outra amiga nossa que faz outro rapidinho. tipo... E o Bera tem um canal no YouTube, segue ele aqui, ó, vou deixar aqui o arroba ou aqui embaixo também o canal dele. Nossa, segue lá que ele dá bom. dicas muito boas para quem gosta de vídeo, de Produção produção visual, de roteiro, de material, de produtos também, de audiovisual. Ele Tem a dá namorada muitas dele dicas. que é fera em fotografia. A gente vai fotografia. divulgar todo mundo aqui. Vou deixar todos os contatos aqui E embaixo a para Bruna, vocês. que trata o cabelo, tem uma clínica lá em São Bento do Sul, Santa Catarina. Isso, falei certo? Cidade? São Bento do Sul. Isso. Aí, ó, segue ela também, que ela faz uma produção de conteúdo falando sobre qualidade, saúde. Então Sobre aqui, saúde. gente, a gente vai abordar fé, saúde e viagens. Principalmente viagens. Cultura. E vivência. desses últimos 6 meses e daqui para frente a gente vai abordar muito o nosso dia a dia. Japonesa aí, ó. Vai escutando as crianças. Então, desses próximos 6 meses aqui para frente, a gente vai abordar muito o nosso dia a dia e as nossas descobertas nesse país e também os nossos passeios. Os famosos daily vlogs. Daily vlogs. Então, não deixem de nos acompanhar aqui. Vão ter muitos vídeos. O projeto agora é pelo menos 3 vídeos por semana. Vamos ver se eu vou conseguir manter. Vou colocar no banner aqui do canal os dias que vão estar acontecendo cada um desses vídeos. Conteúdos diferentes, então não deixe de nos acompanhar. E no TikTok eu vou estar colocando no meu em particular alguns produtos do Japão, beleza, falando sobre isso. Então os conteúdos nas redes sociais são diferenciados. Aos pouquinhos a gente vai se adaptando às redes sociais. Então nos acompanhe. Muito obrigada você que está sempre com a gente. E nos incentivando, e nos acolhendo, nos abraçando, curtindo nosso curtindo. Vídeo. E compartilhando com outros amigos. De verdade. Muito, muito obrigada. Obrigado mesmo, gente. Bom, a gente vai ficando por aqui, que a gente também tem outras coisas para fazer agora. Nos acompanhe nos próximos vídeos. Que tem muita coisa legal acontecendo e muita coisa que vai acontecer. E a playlist Início de Jornada. Vou deixar aqui a playlist. Já chamou esse nome, tá? Início de Jornada. Muito legal esse nome. Inclusive, eu tô com uma ideia de criar uma playlist especialmente para pessoas que estão vindo morar no Japão. Então fique ligado que eu vou criar vários vídeos que vão ser bem interessantes para esse público. Então não esquece de se inscrever. A gente tá tentando fazer uns conteúdos diferentes do que já existe por aí. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vocês vão avisando a gente. Tá ficando legal. Então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Deixar o like. Hypar o vídeo. E fazer o seu comentário. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, galera. Um beijo, até mais. Até mais. Ai, deixa eu desligar aqui. Tchau.